Graças e paz, igreja, amém? Que bom estar aqui com você. Você trouxe Bíblia, mano? Amém? Deus compartilhou uma palavra comigo. Abra comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos escreve, no capítulo 10. Aleluia. Marcos, capítulo 10. Para aqueles que gostam de anotar, para os amantes da palavra de Deus, o título desta mensagem é o seguinte: o cego que tinha visão. Repita comigo: o cego que tinha visão. Isso. Então vamos ler? Marcos 10, a partir do versículo 46, diz o seguinte: depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Glória a Deus por esse texto, amados. Queridos, esse texto aqui é um texto muito conhecido da palavra de Deus, onde relata a história de um cego, e que porque era cego, porque possuía uma deficiência visual, ele era mendigo. O que era uma coisa muito comum naquela época. As pessoas que tinham algum tipo de deficiência física, ou as pessoas que tinham algum tipo de doença considerada na época como incurável, lepra, por exemplo, eram pessoas que eram marginalizadas, discriminadas. Eram pessoas excluídas do contexto social. E esse mendigo aqui, amados, como nós lemos aqui, ele era cego. E se nós fôssemos definir cegueira, o que a gente poderia dizer? O que é cegueira? O que é uma pessoa cega? Bom, nós poderíamos dizer que uma pessoa cega é uma pessoa que possui uma limitação para enxergar. Poderíamos definir assim? Uma pessoa cega é uma pessoa que possui uma limitação para enxergar. Poderíamos dizer também que uma pessoa cega é uma pessoa que possui uma incapacidade de observação. Daríamos para definir assim, na nossa ótica pessoal, na ótica humana, nós poderíamos usar essas definições para se referir a uma pessoa cega. Só que essa definição de cegueira é uma definição da nossa ótica, porque a definição de Jesus para cegueira, ela vai além de simplesmente aquilo que está obscuro aos nossos olhos. Cegueira na ótica de Jesus é um pouco além do que isso que nós lemos aqui. É um pouco além do que a incapacidade de observar, do que a deficiência para enxergar. Eu queria mostrar para você a definição de cegueira na ótica de Jesus. Eu queria te convidar a voltar um pouquinho. Vai lá em Marcos, capítulo 8. Que tem outro exemplo, outro encontro de Jesus com um cego também. Eu quero compartilhar com você a ótica de Jesus de uma pessoa cega. Você achou aí? Marcos, capítulo 8. A partir do versículo 22. Você achou? Diga amém. Diz assim: então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram que tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão, o levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: fez alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse:
estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido. Pois aí sim já via nitidamente todas as coisas. Ou seja, cegueira na ótica de Jesus é diferente. Porque Jesus chega para esse homem aqui que era cego, e aí cospe nos olhos daquele cego. E aí depois de Jesus ter cuspido nos olhos daquele cego, Jesus pergunta, vem cá, você vê alguma coisa? Ele diz, estou vendo os homens. Ele afirmou, eu estou vendo os homens. Aí depois ele continuou, porque como árvores os vejo andando. Aí Jesus, opa, peraí, então você não está enxergando. Porque homem não é árvore. Homem é homem, árvore é uma coisa, homem é outra. E aí Jesus tornou a colocar as mãos, os dedos nos olhos do cego, e aí diz o texto aqui, a visão dele ficou completamente restabelecida, e ele já via nitidamente todas as coisas. Ou seja, na ótica de Jesus, a cegueira, ela vai além da incapacidade de observação, vai mais além. Se uma pessoa possui 100% de suas faculdades visuais, mas aquilo que a pessoa não está vendo, ela não está discernindo, isso na ótica de Jesus é cegueira. Ou seja, se a pessoa enxerga, mas não discerne o que está enxergando, na ótica de Jesus isso é cegueira. Um exemplo, as pessoas costumam dizer o seguinte, que a paixão ela é cega. Não falam isso? Que a paixão ela é cega? Porque a pessoa que está apaixonada, ela tem 100% de suas faculdades visuais, não tem? Não enxerga direitinho? Mas apesar de enxergar porque está apaixonada, ela não consegue discernir. Uma pessoa apaixonada não consegue enxergar os defeitos da outra. Vocês estão entendendo, amado? Por exemplo, quando nós estamos movidos por um sentimento de ira, a gente está enxergando plenamente nos nossos olhos. 100% de faculdades visuais. Só que uma pessoa irada, ela fica cega. Ela sai atropelando a tudo e a todos, como se fosse um furacão. Como se fosse um tsunami. Então a cegueira, na ótica de Jesus, ela está além da incapacidade de observar. Ou seja, mas ainda que a pessoa enxergue, mas se ela não está discernindo aquilo que ela está enxergando, na visão de Jesus, essa pessoa é cega. Deu para entender a ótica de Jesus acerca da cegueira? Então volta comigo então lá de novo, Marcos no capítulo 10. Volta de novo para outro cego. Tanto cego. Já vimos que cegueira está além da capacidade de não observar. Está além disso. Ou seja, amados, estamos vendo aqui um rapaz que era cego. Jesus está diante de uma pessoa cega. Está diante de uma pessoa cega. E eu quero provar para você que esse cego, conforme o título dessa mensagem, o cego que tinha visão. Eu quero provar para você que esse homem aqui de Marcos 10, apesar dele ser uma pessoa cega, ou seja, não tinha suas faculdades visuais, apesar da sua incapacidade de enxergar, eu quero provar para você que esse homem tinha visão. Vá comigo lá, Marcos 10, versículo 47. Diz o seguinte, este, quando viu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha que coisa tremenda. Aquele homem que era cego, quando soube que Jesus estava ali, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amados, aquele homem poderia ter gritado algo diferente. Aquele homem poderia ter gritado assim, Jesus, Jesus, me ajuda, Jesus. Jesus, me socorre, Jesus, por favor. Eu estou precisando de ajuda. Mas não foi isso que ele fez. Ele diz, Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele faz menção à genealogia de Jesus. Ele faz menção à ascendência de Jesus. Ele chama a atenção de Jesus citando que Jesus era de linhagem real. Ou seja, ele reconhecia que Jesus era o Messias, amado. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo o seguinte, que uma pessoa de visão, ela sabe o que falar e sabe como falar. Esse cego, apesar de não enxergar direito, de não ter 100% de suas faculdades visuais, amado, ele tinha visão. Porque quando ele esteve diante de Jesus, ele soube o que falar. Ele soube como falar. Ele fez menção da linhagem. Jesus, filho de Davi, amado. Ele foi abençoado por isso.
Muitas vezes nós não somos abençoados porque não sabemos como falar e também não sabemos também o que falar. Fala a pessoa que está ao seu lado aí, meu filho, você sabe falar? Você sabe falar direito? Esse homem era uma pessoa de visão, apesar de cego. Outra prova que eu vou dar que esse homem era uma pessoa de visão. Versículo 49 e 50. Vá lá comigo. Diz assim: parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Quando Jesus mandou chamar o cego, amados, o texto diz que esse cego fez algo diferente. Jesus mandou chamar o cego, e esse cego teria todos os motivos para levantar, meio cambaleando, porque ele era cego, não estava enxergando, ele poderia levantar assim, ó. Ele podia levantar tateando, vagarosamente. Mas não, amados, diante do chamado do mestre, diz o texto faz questão de frisar isso. De um salto, ele se pôs de pé. Ou seja, uma pessoa de visão. Ela sabe como se portar diante do chamado do mestre, amado. Nós precisamos aprender como nos portar. Às vezes deixamos de ser abençoados porque não sabemos como nos portar. Não sabemos como nos comportar, amado. Olha que coisa. Esse homem, apesar de ser cego, tinha visão. E não parou por aqui, não. Eu quero te dar mais uma prova de que esse homem tinha visão. Vá comigo lá no versículo 51. Diz assim: perguntou-lhe o cego, Jesus perguntando: que queres que eu te faça? E respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Que coisa tremenda essa frase do cego para Jesus aqui. Infelizmente, nós perdemos muita coisa, amado, na tradução do idioma original, da tradução, tanto do Antigo Testamento quanto do Velho Testamento. No Antigo Testamento, o idioma original que foi escrito foi o grego e algumas... Quanto Antigo quanto Novo, perdão. Desculpa. Então, no Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E o que em algumas partes em aramaico. Então, algumas palavras se perdem a tradução. O Novo Testamento foi escrito em grego. E aí, muitas palavras se perdem na tradução para a língua portuguesa, mano. Nós perdemos. O sentido original aqui que o cego estava dizendo para Jesus, quando Jesus falava para ele assim, ó, o que queres que eu te faça? Ele falou assim: Jesus, que eu veja, diz o texto, mas o sentido original é o seguinte: que eu veja a ti, Senhor. Eu não quero ver simplesmente uma coisa comum, como todas as pessoas veem, como todas as pessoas observam. Não, Senhor, eu quero ver a ti, eu quero te ver. Foi isso que no original está significando aqui. Ele queria ver Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Uma pessoa de visão, amados, ela sabe o que pedir. Ele não queria ver uma coisa qualquer, ele queria ver o Senhor. Ou seja, ele estava dizendo, entre outras coisas, eu reconheço a tua divindade. Eu reconheço a tua deidade, Senhor. Por isso que ele recebeu o milagre, amado. Uma pessoa de visão sabe pedir. Tiago, em sua epístola, no capítulo 4, versículo 3, diz lá: pedis e não recebeis, porque pedis? Muitas vezes não recebemos muitas coisas porque não sabemos o que pedir e como pedir. Vocês estão entendendo? Diga amém, irmão. Amados, muitas pessoas carregam problemas sérios na sua vida por falta de visão. Porque tudo na vida começa com uma visão. Fala a pessoa que está ao seu lado aí. Tudo na vida começa com uma visão. E, amados, quando eu me refiro à visão, eu não estou me referindo àquilo que está diante dos nossos olhos. Não, não é isso. Eu não estou me referindo à visão como um dos 5 sentidos do corpo humano. Eu sei que a tia Teteca te ensinou lá quando você era do primário. O corpo humano possui 5 sentidos. Audição, tato, paladar, olfato e visão. Eu não estou falando disso, não. De um dos 5 sentidos do corpo humano. Não é isso. Quando eu falo de visão, eu estou me referindo à perspectiva de futuro. Quando eu falo de visão, eu estou me referindo à capacidade de discernir as coisas. Quando eu falo de visão, eu falo de pessoa reconhecer a realidade da vida. Quando eu falo de visão, eu estou falando da pessoa ter sabedoria, mano. É isso que eu me refiro aqui. E muitas pessoas têm carregado sérios problemas na sua vida por causa de falta de visão. E quando se fala de visão, de pessoa de visão, eu me lembro do momento da crucificação de Jesus. Lucas capítulo 23, se eu não me engano, versículo 39. Onde relata lá, Jesus sendo crucificado,
no meio de dois ladrões. Quantos lembram dessa situação? Jesus sendo crucificado no meio de dois ladrões, e aí um dos ladrões zombava de Jesus. Ficava zombando. Chegou, e aí? Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e salva nós também, tu não é o Cristo. Enquanto um ladrão ficava zombando de Jesus, o outro teve uma visão. Falou pro outro ladrão assim, vem cá, você não teme a Deus mesmo estando sobre a mesma condenação? Você não tem temor não, mesmo estando na mesma condenação de Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Agora, esse aí, o que ele fez? Que mal ele fez? E aí ele vira para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus diz para ele, em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amados, aquele homem foi um dos homens que teve uma das maiores visões. Que cara de visão! Porque Jesus estava ali sujo, humilhado, ferido, crucificado. Mas mesmo Jesus estando naquele estado, aquele homem conseguiu discernir, amado. Conseguiu ter visão. Ele conseguiu enxergar além, amado. Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, uma das pessoas que nós temos certeza que está no céu, irmão. Nós vamos encontrar no céu, vai ser um daqueles ladrões da cruz. Por quê? Porque ele foi uma pessoa de visão. Tudo na vida começa com uma visão. E se nós temos uma visão, amados, nós precisamos robustecer a nossa visão, fortalecer, alimentar a nossa visão. Por exemplo, se você deseja ser um médico, você tem que alimentar esse sonho. Você tem que conhecer as áreas de atuação dos profissionais de medicina. Você tem que visitar os hospitais, os consultórios, fazer visitas, conhecer a rotina dos médicos, amor. Por exemplo, se você quer ser um advogado, a minha visão é ser advogado, quero ser advogado. Tudo bem, você tem que começar a conhecer as leis vigentes no nosso país. A nossa Carta Magna, a Constituição. Você tem que começar a saber da rotina dos advogados, começar a frequentar os fóruns, as audiências públicas. Ou seja, você precisa alimentar, robustecer a sua visão, meu filho. Porque tem muitas pessoas que têm perdido seus sonhos, deixado seus sonhos de lado por falta de visão. E muitos têm se metido em muita confusão, porque não tem visão. Por exemplo, por falta de visão, algumas pessoas carregam problemas para a sua vida inteira. Eu vou te dar um exemplo, amado. Se você está num namoro, começou um relacionamento, e de repente você percebeu ou percebe que esse seu namorado ou sua namorada é extremamente ciumento. Mas é uma coisa fora do normal, não é uma coisa comum, não, que eu estou me referindo, não. Eu estou falando de um ciúme extremo. Tipo uma pessoa que tem ciúme até dos seus irmãos, até da sua parentela, porque tem casos assim. Meu filho, minha filha, desmanche esse namoro. Porque depois isso vai atravancar a tua vida, mano. Você precisa ter visão. Fala a pessoa que está ao seu lado aí, meu filho, minha filha, você precisa ter visão. Senão isso vai atravancar a sua vida, gente. Outra coisa, se você iniciou uma oração agora, preste atenção nisso, jovens. Se você iniciou uma oração agora, ou então se você iniciou um namoro agora, e agora já no começo do relacionamento, preste atenção nisso. Esse camarada já manda em você, já manda na roupa que tu vai vestir, já manda no penteado do teu cabelo, já manda nas suas unhas, agora no começo do relacionamento. Se tu casar com esse cara, tu vai ser escravizada, minha filha. Nós precisamos ter visão. Amém, gente? Nós precisamos ter visão. Um monte de gente carrega problema sério para a sua vida, amado, porque não tem visão. Outra coisa que acarreta uma série de problemas na vida do ser humano é o seguinte: uma pessoa, preste atenção nisso, uma pessoa que possui um nível de escolaridade muito alto, tipo mestrado, doutorado, e aí inicia um relacionamento com uma pessoa que é semi-analfabeta, por exemplo. Meu filho, isso vai ter problema. Pastor, que isso? Está discriminando? Não é discriminação não, gente. Isso é realidade de vida. Nós precisamos ter visão das coisas. É uma diferença muito grande. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho com um capitão-tenente médico, cirurgião. Eu estava conversando com ele esses dias. O cara é cirurgião. Capitão-tenente da Marinha, médico.
Um cara extremamente estudado, inteligente, abalizado, fera. E eu tava conversando com ele tava conversando comigo, a gente é muito próximo. Ele tava falando comigo, reclamando, poxa, tô tendo problema no meu casamento. Eu falei, por quê? Por causa da minha esposa e tal. E eu sei que ele já tinha conversado. Ele, um capitão-tenente médico, um cara formado, casou com uma mulher que por causa da beleza, semi-analfabeta. E aí ele tá tendo um monte de problema no casamento, tem 2 anos de casado. Porque nas reuniões do conselho, da federação, nos jantares, ele fica dando um monte de recomendação para a esposa. Ó, chega lá, você não fala muita coisa não, porque ela não sabe conversar. E ele chega para ela, olha só, cuidado com o que você vai falar. Cuidado, olha, não faça isso, não faça aquilo. Olha, na hora de jantar, na hora de se pôr à mesa, não fica batendo talher, não, você fica batendo talher muito alto no prato. Parece brincadeira, isso é sério, gente. Dá problemas. As pessoas pensam que é brincadeira, mas ela não sabe se portar. O camarada com um nível muito alto e se relaciona com uma pessoa com um nível muito inferior. Isso dá problemas, amado. E a mulher fala para ele, você me conheceu assim, agora aguenta, não vou mudar. Eu cheguei e falei para ele assim, ele conversando comigo, poxa, não sei o que. Eu falei, sabe o que é isso? Você com um nível muito alto casou com uma pessoa de um nível muito diferente do seu. Isso não é discriminação não, gente. Isso é visão de vida, isso é realidade de vida. Eu conversando com ele, eu falei, você casou com uma pessoa com um nível muito diferente do seu. Aí ele falou, poxa, bem que meus pais falaram isso para mim. Escuta aí, jovem adolescente da igreja. Os jovens adolescentes às vezes pensam que sabe tudo. Sabe tudo de relacionamento. Às vezes os pais falam, meu filho, não é o tempo. Meu filho, minha filha, não é para você. Não é agora, não é assim. Ah, não, pai, mãe, você não sabe de nada, não. Sua época já passou. Eu estou apaixonado, eu amo. E vou viver de amor, vai nessa. Depois que está com a barriga vazia, eu quero ver falar que vai viver de amor. É sério, gente. Isso, nós precisamos ter visão. Precisamos ter visão das coisas, porque senão vai carregar sério problema para a sua vida. Tem muitos homens que não têm visão. E aí começam a se relacionar. E detalhe, os caras não têm visão. Os caras não têm um bom emprego. Olha só. Não ganham um salário legal, são assalariados. E cismam de casar, de começar a noivar para casar uma menina que sempre teve tudo do bom e do melhor na vida. E aí casa. E a menina acostumada a comer nos melhores restaurantes. A menina acostumada a sempre viajar nas férias com os pais, hotel fazendas, lugares legais, bons. E aí o cara que não tem condição nenhuma de manter isso, escolhe casar com uma menina dessa. E aí, 1 ano de casado, vão tirar férias. Aí a menina toda boba, que sempre teve de tudo na vida, uma outra realidade. Chega pro cara, e aí, amor, que é assalariado. Aí, amor, onde vamos passar as férias? Ah, na casa da mamãe. Ué? Não tem, gente, condição é sério. A gente sabe do que estamos falando, sei o que eu estou falando, gente. O negócio é sério, isso dá problema. Nós precisamos ter visão. Outra coisa. Um rapaz, um homem, isso é muito comum com homens. O camarada de 60 anos de idade resolve casar com a menina de 20 anos. Falta de visão, pastor. É verdade, a pastora falou que vai morrer, então toma Viagra. É sério, isso dá problema, gente. Por quê? Presta atenção aqui. Olha só, é uma diferença muito grande de idade. Esse senhor de 60 anos de idade, que casou com essa menina de 20, 10 anos depois, ele vai ter 70 anos. E ela, 30. Mas é sério, gente. A diferença é muito grande. Dá problema, gente. É complicado. O foco é outro, a mentalidade é outra. Gente, nós precisamos ter visão. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, você precisa ter visão. Fala para ela aí. Tem que ter visão, gente. Uma pessoa, esse rapaz de 60 anos, casa com a menina de 20, a pessoa tem que estar habituada a chegar nas festas, na hora de apresentar, vem cá, quem é esse? É seu pai? É seu avô? Não é assim que rola? É assim. Depois tem que se preparar para as zombarias, para as críticas. E, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas não estão preparadas para ouvir zombarias e críticas. Nós precisamos ter visão, gente. Tudo na vida começa com uma visão, amém? Aleluia, aplauda, Senhor. Jesus. Aleluia. Outra coisa, amados. Nós precisamos ter visão de nós mesmos. Eu preciso ter visão de mim mesmo. Fala aí, eu
Preciso ter visão, ó, de mim. Fala assim, ó, isso aqui, ó. De quem eu sou. Da onde eu posso colocar as minhas mãos. Por exemplo, quantos lembram aqui, os homens vão lembrar, daquele jogador, o Amaral. Lembra do Amaral que jogou no Palmeiras? Jogou no Corinthians? Tem até aquele hino, dança do Amaral, um olho caído, um olho normal. Tem um hino aí que antigamente falava isso. Tem, sei que vocês sabem. Mas, gente, por que o Amaral, ele jogava muita bola? Um dos melhores volantes que eu vi jogar. Não jogava bola, jogava muita bola. Jogou no Vasco da Gama, inclusive, também, um período. O Amaral jogava muita bola, mas o Amaral tinha uma peculiaridade. Ele era muito feio, gente. Né, porque ele não morreu. É sério, ele não morreu não, tá vivo. É muito feio o Amaral. E por que eu tô falando isso? Porque foi um choque na época que a mídia publicou, porque ele casou com uma japonesa e a esposa dele era muito bonita. Não sei quantos homens lembram disso na época, a mídia falou pra caramba. Teve até uma reportagem que o repórter chegou pra zombar dele e falou, Amaral, chegou pra ele e falou assim, Amaral, você acha que a sua esposa é apaixonada por você? Ele se irritou na entrevista. Ficou chato a beça. Mas ele acreditava, mas a amada dele é muito feio, gente. Não é sério, vocês sabem disso. E a japonesa era bonita, a esposa dele. Só que na época o Amaral estava no auge, gente. O Amaral jogou no Palmeiras. O Amaral jogou no Corinthians, jogou no Vasco da Gama. O Amaral jogou na seleção brasileira, ele estava no auge. É outro nível. Só que o tempo passa, né, gente? E aí o Amaral caiu. O Amaral agora está jogando no Poços de Caldas, lá em Minas Gerais, e está para ser transferido para o Flamengo do Piauí, olha só. E aí o Amaral que estava na mídia, a mulher dele fez o quê? Que era apaixonada por ele, quis se separar. E aí deixou o homem duro, liso, igual um coco. Durinho. Aí o Amaral é crente, tá, gente? Ele é crente. Falta de visão. Se eu não me engano, ele é ovelha do pastor Jorge Linhares. Falta de visão, gente. Falta de visão. Nós precisamos ter uma realidade de quem nós somos, gente. Precisamos olhar para nós mesmos e saber onde a gente pode colocar nossa mão. Eu vou te dar um exemplo. Eu viajei no ano de 2001 para o Uruguai. E sempre quando a gente viaja para um lugar diferente, os pastores estiveram em Israel agora, a gente sempre traz uma lembrancinha para os parentes, né? Para os amigos, né? Ganhei um óleo lá maneiro, um azeite, ganhei um chaveiro maneiro, lá de Israel. Sempre as pessoas sempre gostam de presentear os amigos. Aí fomos para o Uruguai, só que eu estava para casar, tinha que juntar dinheiro, aquela coisa toda. E na época eu andava com um colega meu, Peter, e o cara tinha uma condição financeira muito boa. Ele era filho dos maiores advogados de Nova Iguaçu. Um cara dono de um monte de escritório de advocacia. Um cara fera, endinheirado. O pai dele é muito endinheirado. Eu falava, o que tá fazendo na marinha, rapaz? Brincando com ele. Porque ele tinha condição financeira muito boa. E aí chegamos no Uruguai. E aí chegou lá no Uruguai e ele falou, vamos lá comprar umas lembranças com a minha família e tal. Fui acompanhá-lo. E aí ele, vamos ali naquela loja de perfume. Entrou comigo numa loja de perfume. Chegou lá e olhando o preço dos perfumes, tinha um frasco de perfume lá. 50 ml. $350. Ele olhou, vou dar de presente pro meu irmão. Eu falei, o quê? 50 ml, $350? Ele, tranquilo, meteu a mão no bolso e pá! $350. Eu fiquei só olhando. Fomos para uma outra loja. Ele, vou dar um presente pro meu pai. E aí, de repente, paramos numa vitrine. Várias gravatas lindas, feras, maneiras. Tipo daquela que o pastor Cristiano usa, aquela gravata maneira. Aí ele olhou pra gravata, gostou. Eu falei, pô, bonita, né? Eu falei, mas olha o preço. $250 uma gravata. Aí ele, vou levar pro meu pai. Entrou $250 numa gravata, gente. Você tem noção do que é 200? Numa gravata? Aí ele chegou pra mim, e aí, tu não vai levar nada não? Eu falei, será que tem loja de R$1,99 aqui no Uruguai? Pô, gente, eu sei quem eu sou. Nós precisamos ter visão de quem nós somos. Tem gente que se mete enrascada por falta de visão. Não se conhece, não sabe quem é. Falta de visão de si mesmo. Tem gente que não tem condição, mas vai lá na Caixa Econômica Federal e compra uma casa com uma parcela altíssima. E aí depois, porque a parcela é muito alta, não aguenta pagar. Falta de visão. E aí depois a casa, o apartamento é leiloado. Porque falta de visão de si mesmo. Tem gente que fica empolgado
pá, vou lá comprar um carro, e vou lá na financeira e compro um carro com uma parcela altíssima em 72 vezes. Parcela de 3 mil e tal, e às vezes não tem condições de pagar. E aí depois o carro dá BA, busca e apreensão. Falta de visão. Se você for olhar nos depósitos e nos pátios públicos, você vai ver lá um monte de carro lá com adesivo, a serviço do Rei Jesus. Gente, crente, mas que não teve visão da vida. Visão de si mesmo. Fala a pessoa que está ao seu lado aí, meu filho, tenha a visão de quem você é. Fala para ela aí, meu filho. Nós precisamos ter a visão de quem nós somos, amado. Porque quando nós temos visão de quem nós somos, amados, nós sabemos para o que nós fomos chamados. Quando temos visão de quem nós somos, nós sabemos qual o propósito de Deus nas nossas vidas, amados. Você sabe qual o propósito de Deus na sua vida? Quando nós temos visão, nós entendemos que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Tem um motivo. Eu paro, amados, para olhar. E aí meu irmão está ali atrás, ele pode dizer isso. Eu peguei, acho que é a época das vacas mais magras do meu pai. Uma situação difícil. Passei algumas dificuldades. Mas hoje eu olho e percebo como foi importante eu passar por algumas dificuldades na vida. Eu lembro que como foi importante ter estudado em toda a minha vida em escola pública. Só estudei em escola pública, mano. Antônio de Oliveira Salazar, que hoje é Regina Célia. Depois, GP 175, José Lins do Rego. Escolas públicas. Mas hoje eu vejo como foi importante eu ter estudado nessas escolas. Hoje eu vejo como foi importante. Meus colegas, a maioria deles tinha dinheiro para comprar merenda e eu não tinha. Hoje eu vejo a importância que isso teve na minha vida. Hoje eu vejo como foi importante ter apenas uma calça. Olha que luta, mano. Tinha apenas uma calça. E quando saía com a calça à noite, tinha que usar no outro dia de manhã. E estava suja, lavava, botava para secar atrás da geladeira para se safar. Mas hoje eu vejo como foi importante tudo isso na minha vida. Eu vejo como foi importante ter um tênis só. Um par de tênis. E o tênis que eu ia para a escola era o mesmo que eu usava para sair. Mas, pastor Danilo, pô, tu gostava disso? Não gostava disso não, amados. Mas hoje eu tenho visão de que como aquilo serviu para eu aprender, porque passando por tudo isso, hoje eu tenho visão das coisas. Hoje eu sei valorizar as coisas. E hoje eu tenho visão, e é uma pessoa de visão, amado. A pessoa de visão, ela consegue discernir que mesmo ela estando sem dinheiro, mas se ela tiver visão, ela sabe que ela é próspera. Aleluia! Precisamos ter visão. Uma pessoa de visão sabe que o mundo pode estar desabando ao seu redor, mas se você tem visão, meu irmão, você sabe que você consegue ter paz, mas não é qualquer paz, não. É a paz que excede todo entendimento humano. A paz que é dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa de visão sabe que, mesmo tudo ao seu redor, que esteja dizendo não, o vento esteja contrário, mas ela sabe que Jesus pode dizer sim, estender a mão para nós. Amado. Precisamos ter visão. Amém, amado? Você tem visão? Fala, eu tenho visão. Aleluia. Porque, amados, quando nós temos visão, amados, nós discernimos a visão do Senhor a nosso respeito. Precisamos ter visão de quem nós somos, para o que nós fomos chamados. E, infelizmente, eu digo isso. Eu tenho observado que existem muitas pessoas cegas no que diz respeito à vocação, no que diz respeito à direção, no que diz respeito para aquilo que nós nascemos. Muitas pessoas perdidas sem saber o que fazer, amados. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer, meu irmão. Eu não sei da sua vida, eu não sei aquilo que você faz, qual é a sua ocupação, mas talvez aquilo que você faça, ou aquilo que você seja uma pessoa reconhecida pela sociedade. Talvez aquilo que você faça, você seja a pessoa mais admirada do mundo por fazer aquilo que você faz. Talvez muitas pessoas ficam até com inveja de você por aquilo que você faz. Mas eu te digo uma coisa, amado. Se não foi para isso que você nasceu, você nunca vai conseguir ser feliz plenamente. Nós precisamos entender isso. Precisamos saber para o que nós nascemos. Qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Ainda que você tenha sonhado em chegar lá. Sonhou, lutou, almejou. E chegando lá, todo mundo te admira.
Todo mundo bate palma pra você. Todo mundo fala, caramba, eu queria estar aí, sempre lutei pra estar aí e nunca cheguei lá. E quando você chegou lá, você percebeu, meu Deus, eu não nasci pra isso. O pastor Cristiano falou isso pra mim uma vez. Nós só vamos conseguir ser felizes plenamente quando estivermos no centro da vontade de Deus. Aleluia! Precisamos entender isso, gente. Isso é ter visão. Visão do propósito de Deus para as nossas vidas. Eu falei aqui, não sei se foi quarta-feira agora no ofertório passado. Eu estava falando da minha experiência na Marinha do Brasil. E Deus me deu uma palavra para estar largando a Marinha do Brasil. E eu sei que talvez para você não tenha tanta importância, não faça sentido. Mas eu sei que é uma coisa que muitas pessoas almejaram em ser. Quando eu falei para as pessoas, poxa, eu estou saindo, estou me desligando. Não saí ainda não, estou em processo de desligamento. Mas eu sei que muitas pessoas sonham em ser. Muitas pessoas falam, poxa, eu queria estar lá, poxa, eu estou sargento hoje, eu queria ser isso aí, cara. Eu estou lutando para ser isso aí, nunca consegui ser. Estou tentando, pai, você está abrindo mão. Que isso, rapaz, preste atenção. Olha isso, você vai se aposentar mais cedo. Tem a estabilidade, a garantia do pagamento está lá certinho, aquela coisa toda. Mas, meu irmão, nós precisamos entender para o que nós nascemos. Olha, eu entendo que a Marinha foi um plano de Deus na minha vida, um propósito de Deus na minha vida. E eu sei o quanto eu ralei, principalmente no ano de 2011. Pastor Aldemir, os pastores sabem disso, ralando, estudando igual um louco para tirar as melhores posições. E eu lembro que a pastora Marcele, para mim uma vez, eu saindo daqui, 1h da manhã, saindo da igreja, e eu, ainda vou para casa estudar. A pastora Marcele olhou para mim, construindo tijolo para Faraó. Eu olhei e falei, caraca, é isso aí. Pastora, como a senhora abençoou a minha vida? É sério, como a senhora abençoou a minha vida? Porque amigo é aquele que fala a verdade para você. As pessoas distorcem as coisas. As pessoas acham que é meu amigo, que concorda comigo o tempo todo. Isso não é seu amigo. Pode ser qualquer coisa, mas seu amigo não é. Porque se for seu amigo, vai falar a verdade. Eu saía cansado. E ainda ia estudar até 2h da manhã para acordar 4 para ir para o curso. Amados, Deus tem um chamado para a minha vida. Deus tem um chamado para a sua vida, meu irmão. Nós precisamos entender para que nós fomos chamados. Qual é a visão de Deus para as nossas vidas? Muitas pessoas não discernem a visão de Deus para a sua vida. E aí carregam um monte de problema. Outra coisa que eu vou falar aqui, meu irmão. Muitas pessoas criticam o jogador Adriano, né? Eu já vi. Adriano estava lá na Internacional de Milão. O cara ganhava milhões por ano, milhões. E aí, de repente, o Adriano abandona tudo e vem pro Brasil. As pessoas, mas é maluco. Mas é doido. Ainda mais porque vem pro Flamengo. É doido. Aí tem razão, né? Mas tudo bem, deixa pra lá, outra parte. Mas é doido. Largou milhões por mês da Internacional de Milão pra vir pra cá. Pra favela, Cruzeiro, pra Vila, Cruzeiro. E, amados, é verdade que, na ótica humana, o Adriano pode ter feito uma besteira. E muitas pessoas podem falar mal dele, sim. Só que uma coisa ninguém pode dizer. O camarada teve coragem. Porque ele disse, eu estava infeliz. Eu sei que ele veio fazer besteira na favela, não focou na carreira. Mas, meu irmão, nós só vamos ser felizes plenamente se estivermos no centro da vontade de Deus. Tem pessoas que estão vivendo infelizes porque não têm coragem de tomar uma decisão e sabem que a decisão certa a ser tomada qual é. Vivemos infelizes, meu irmão. Nós precisamos ter uma visão do propósito de Deus para as nossas vidas. Estão entendendo? Digam amém. Outra coisa, mano. Vai parecer meio redundante o que eu vou dizer aqui, mas é uma verdade. Uma pessoa de visão, guarda isso, uma pessoa de visão sabe que na igreja onde ela foi plantada tem uma visão. Parece redundante, né? Mas uma pessoa de visão sabe que aonde ela foi plantada, na igreja onde ela foi plantada, aqui no nosso caso, o Projeto Vida Nova de Vila dos Tetos, Vida Nova tem uma visão, mesmo. Eu não sei se você já teve essa experiência que eu já tive algumas vezes. Às vezes a gente está conversando com alguma pessoa, por acaso, em algum lugar, seja no banco, seja em alguma fila de mercado, seja em algum lugar público que nós vamos. De repente começamos a conversar com uma pessoa, de repente, pela conversa, você percebeu, é crente. Não é crente.
E aí o papo vai avançando, daqui a pouco a pessoa diz, eu também sou do projeto Vida Nova. Só que você teve a sensação de entender que a pessoa não tem nada a ver com o projeto Vida Nova. Já teve essa experiência? De conversar com a pessoa, perceber que a pessoa é crente, mas a pessoa não tem nada a ver com o projeto e falar, sou do projeto Vida Nova. Amados, nós precisamos ter a visão do lugar onde nós fomos estabelecidos. Nada contra as demais denominações, nada contra. Mas cada denominação tem sua visão, tem sua peculiaridade, tem sua particularidade. Pastor, é tudo reino. É verdade, é tudo reino, amado, é verdade. Mas Deus deu uma visão para cada lugar, né? Para cada lugar. E infelizmente, a gente cansa de ver pessoas, amados, que mesmo estando no projeto Vida Nova, mas não consegue abandonar a visão da Assembleia de Deus. O cara parece que é da Assembleia, cara. Nada contra, amados, presta atenção. Mas continua querendo manter dentro do projeto da nova visão da Assembleia de Deus. Não dá. Daqui um tempão caminhando com a gente, mas continua com a mentalidade da Igreja Batista. Caramba, tu tá no projeto. Gente, precisamos ter visão da onde nós fomos plantados. A visão daqui, qual é a visão, meu? E outra coisa também que as pessoas não entendem. Caminharam com a gente um tempo, estão no projeto da nova aqui, tal, Irajá, sei lá, e de repente sai daqui. Pastor Cristiano, Deus me deu uma visão, vai para a igreja tal. E aí chega na igreja tal, o cara quer implantar a visão do projeto na igreja. Eu falo porque eu tenho um colega assim, mano. A gente compartilha, né, as coisas da igreja com as pessoas. Eu lá no trabalho tenho um colega que é da congregacional. E aí eu falando da nossa estratégia, dos evangelismos, falando para ele, de repente ele falou, não vou falar com o pastor, lá da congregacional. Foi querer implantar na congregacional, evangelismo no cemitério lá. Quis botar bloco, cara de leão na congregacional, o cara causa foi excluído da igreja. Precisamos ter visão, gente. Onde nós fomos plantados. Quantos estão entendendo, digam amém. A falta de visão leva uma série de problemas para a nossa vida. Uma série de problemas. A falta de visão leva a problemas sérios. E um dos maiores problemas que a falta de visão acarreta na nossa vida, sabe o que é? Por causa da falta de visão, muitas das vezes nós deixamos de adorar ao nosso Deus. Por quê, pastor? Como é que é isso? Sabe por quê? Porque por causa da falta de visão, a pessoa casou com quem não era para casar. E aí depois está vivendo um inferno no casamento. Como é que adora, gente? A pessoa, por causa da falta de visão, comprou o que não era para comprar. Está todo endividado. Como é que adora? Por causa da falta de visão, fez o que não era para fazer. Como é que adora? Por causa da falta de visão, está aonde não era para estar. Gasto que não era para gastar. Como é que adora a Deus, gente? Sem ter paz no coração. Gente, precisamos ter visão. Precisamos ter visão, amados. A falta de visão leva uma série de problemas para as pessoas. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Ministério de Música, pode vir aqui, por favor. Estou encerrando. Aleluia. Falta de visão. Aleluia. Eu comecei falando aqui de um homem que era cego, mas de repente ele restaurou, recuperou a sua visão. Teve um encontro com Jesus e restaurou a sua visão. Mas para ficar de alerta, para que sirva de alerta para a nossa vida, eu quero terminar falando de um homem que tinha visão, 100% suas faculdades visuais, mas que terminou cego, porque abandonou a visão. Eu estou me referindo a Sansão. Eu falei aqui anteriormente que nós temos uma cegueira. Nós percebemos que muitas pessoas estão cegas quando o assunto é direção de Deus, quando o assunto é vocação, quando o assunto é propósito de Deus para o que nós nascemos. Muitas pessoas estão cegas. Só que isso não era a realidade de Sansão, não. Sansão, todos nós sabemos que ele teve um nascimento sobrenatural, anunciado por um anjo, que inclusive o próprio anjo disse ao pai e à mãe de Sansão que o menino deveria ser nazireu desde o ventre. Números no capítulo 6 fala sobre o voto do nazireado. Sansão sabia para que ele tinha nascido. Só que ao longo da sua trajetória, Sansão perdeu a visão. Sansão perdeu o foco para o qual ele tinha nascido.
Por causa de Sansão, ficou com quem não era para ficar. Sansão tocou aonde não poderia tocar. Fez o que não poderia fazer. Perdeu a visão ao longo da caminhada. Oh, amados, que isso não aconteça conosco. Nós sabemos para o que nascemos. Nós sabemos qual é a visão de Deus para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério. E às vezes perdemos o foco, perdemos a visão por causa das coisas dessa vida. Quantas pessoas hoje estão todas encalacradas? Porque perdeu o foco da sua vida e hoje está namorando com quem não era para namorar. Ou namorou quem não era para namorar e está colhendo as consequências hoje. Quantas pessoas perderam o foco? Porque lá no trabalho, de repente, sabe qual é o propósito de Deus? Sabe por que está ali no trabalho? Mas de repente encontrou a facilidade lá no trabalho. Pô, passa uma nota fria aqui, pá, devia um negócio daqui. Pô, ninguém vai perceber não, e de repente fez. E aí, amado, se perdeu. Acabamos ficando cegos. Oh, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes perdemos a visão dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro da nossa própria família, parentela. Fazemos o que não era para fazer, marido fazendo o que não era para fazer, esposa fazendo o que não era para fazer. Uma confusão total. Mas essa noite é uma noite de nós clamarmos igual ao cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É uma noite que o nosso Deus nos dá a oportunidade, amados, de fazer um concerto com Ele, de pedir misericórdia, porque todos nós ao longo da vida, ao longo da caminhada, por distração perdemos o foco, perdemos a visão. E hoje estamos colhendo consequências sérias por causa disso. Eu queria te convidar, você que essa palavra falou com você, para você sair do seu lugar e vir até aqui. Mas, meu irmão, não fica com vergonha não, porque se Deus está me usando para falar isso, Deus falou isso comigo primeiro. E Deus está tendo misericórdia de nós, amados. Oh, meu irmão, que você não fique pelo meio do caminho. Que você não perca a sua visão. Oh, meu irmão, Deus sabe porque ministrou essa palavra no meu coração. Muitos estão perdendo a visão. Muitos estão colhendo consequências seríssimas. Porque deixaram de fazer aquilo que era para fazer. Meu irmão, tenha visão. Abra o olho nos seus relacionamentos. Abra o olho lá no seu trabalho, lá no seu emprego, meu irmão. Aleluia! Nós vamos ministrar uma canção. Enquanto estivermos ministrando, você pode sair do seu lugar. Vem até aqui que nós vamos orar pela sua vida. Pode clamar, meu irmão. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim, porque depois nós queremos culpar Jesus. Ah, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu estou com essa dificuldade? Porque nós não tivemos visão. Numa cidade, Oh, meu irmão, pode sair do seu chamada lugar. Jericó, Oh, o Espírito Santo está aqui, meu irmão. anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim.
Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Segura só um instantinho. Meu irmão, talvez hoje você esteja no meio de uma tribulação, no meio de uma dificuldade. Talvez você não está conseguindo enxergar além dessa dificuldade, meu irmão. Quando nós temos visão, nós conseguimos enxergar além dos problemas, além das dificuldades. Eu me lembro do exemplo relatado lá no segundo livro de Reis, capítulo 6, se eu não me engano, versículo 17, aonde Eliseu e seu moço, eles estão rodeados pelo exército sírio. E aí de repente Geazi sai, e ele olha, ele vê um monte dos exércitos dos sírios, dos inimigos assim. E aí ele vai correndo chamar o profeta. E aí o profeta olha para ele assim e diz, e ora: maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. E diz: Senhor, abra os olhos dele para que veja. E de repente quando ele olha, ele vê um monte de carros e cavalos e carruagens de fogo. Meu irmão, o Espírito Santo manda te dizer, no meio da luta, no meio da tribulação, abra os seus olhos, meu irmão, e veja que Deus está contemplando a tua aflição. Nós precisamos ter visão no meio da luta. Quem tem visão consegue enxergar além. Quem tem visão tem a capacidade de discernir além daquilo que está diante dos olhos. Conforme eu falei aqui, tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um sentido. Nada acontece por acaso. Talvez você está no meio da luta, no meio da tribulação, no meio da dificuldade. A minha oração para você é que o Espírito Santo abra os seus olhos nesta noite, no nome de Jesus. Aleluia, vamos declarar isso mais uma vez. Naquele instante, aleluia, a multidão vendo clamar, diziam eles: não adianta insistir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe e ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar aquele homem que gritava, e o seu clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, aleluia, atende o meu clamor. aleluia. Meu irmão, escuta isso. Quando o cego clama por Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amado, quando clamamos a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós, nós estamos dizendo: Senhor, apesar de eu não merecer, oh Jesus, me ajuda. Apesar de mim, apesar das minhas limitações, das minhas debilidades, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda. Mas me ajuda não pelos meus méritos, não pelas minhas qualidades, não, Senhor, porque eu sou falho, eu tenho muito defeito, muitos erros. É assim que nós precisamos fazer, é assim que nós precisamos falar. Quando Jesus, no texto de Marcos, no capítulo 8, quando ele vai curar aquele cego, ele cospe no olho do cego. Jesus não precisava fazer aquilo, gente. Jesus, apenas com uma palavra, o homem poderia voltar a enxergar, mas primeiro ele cospe. Ou seja, eu vou tratar primeiro com a tua humildade. Nós precisamos ser humildes e reconhecer. Rasga o teu coração e reconheça: Senhor, eu estou colhendo hoje por causa da minha falta de visão, Senhor, eu errei mesmo, Senhor, mas eu estou pedindo a tua misericórdia, me ajuda aqui, Senhor, é nessa área, Senhor. Rasga o coração diante de Deus, amado.
Nós temos que falar, temos que reconhecer que precisamos. Jesus chegou para o cego e perguntou: o que queres que eu te faça? Meu Deus, uma pessoa que é cega, é óbvio que ela quer enxergar, mas Jesus queria que ele declarasse. Você tem que falar, tem que ser humilde. Fala, o que você quer? Oh, meu irmão, rasgue o seu coração diante de Deus, na presença de Deus. Aleluia. Oh Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor. Meu Deus. Oh Senhor, nós somos falhos. Senhor, nós somos limitados, nós somos imperfeitos, Senhor. Oh Deus. E apesar das nossas imperfeições, ainda temos a ousadia de te perguntar o porquê de estarmos passando por determinadas coisas, aonde estamos simplesmente colhendo aquilo que fizemos, fruto de muitas das vezes falta de sabedoria, falta de visão. Não ouvimos a Tua voz, não ouvimos a Tua palavra, Senhor. Oh Deus. E hoje estamos colhendo problemas dentro do casamento, dentro de casa, no trabalho, Senhor. Oh Senhor, muitos de nós não conseguimos, mediante os problemas, as dificuldades que nos metemos, não conseguimos nem mais Te adorar, Senhor. Esquecemos de tirar um tempo contigo. E quando tiramos um tempo para orar, para falar contigo, é para pedir. É para pedir, é só pedir. Perdemos a capacidade de Te agradecer, Senhor, porque fomos ocultados, fomos engolidos pelos problemas, pelas lutas dessa vida. Oh Senhor, estamos aqui diante de Ti, pedindo a Ti, Senhor, tenha misericórdia de nós. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, na nossa incapacidade. Remove de nós a escama dos nossos olhos, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor tem um propósito para nós. Reconhecemos que o Senhor tem um chamado na nossa vida. Mas nos ajuda, Senhor, porque sabemos que sozinhos não chegaremos a lugar algum. Escolhemos a Tua vontade, Senhor. Escolhemos a Tua palavra. E nessa noite renovamos mais uma vez a aliança contigo, Senhor. Estamos com nossos olhos abertos. Conseguimos discernir que apesar da luta, apesar dos problemas, o Senhor nos ama. E o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade, Senhor. Oh Deus, muito obrigado pelo Teu muito amor, pelas Tuas muitas misericórdias, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque apesar das nossas falhas, o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor. Nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Aleluia. Aleluia. Coloca a mão no seu coração aí, meu irmão, e diga: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, para que eu tenha sempre visão, que eu tenha visão da vida, que eu tenha visão de quem eu sou, das minhas limitações, que eu tenha sempre uma visão, Senhor, que eu sempre olhe para o foco, que eu nunca olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu olhe sempre para Ti. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, pastor? Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, palavra tão inspirada. Obrigado porque o Senhor tratou conosco mais uma vez. Nós queremos Te dar graças, porque toda vez que o Senhor nos chama a atenção, é porque o Senhor está nos dando uma nova oportunidade. Muito obrigado por essa nova oportunidade que começa hoje. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Você pode dizer amém? Então aplauda bem forte.